Olá, bom dia. Meu nome é Arthur Reis, eu sou cirurgião geral e há alguns anos dedico a minha carreira quase que exclusivamente ao tratamento e estudo da carcinomatose peritoneal. Hoje eu vou contar para vocês o que eu considero que são os três pilares no sucesso do tratamento do paciente com carcinomatose peritoneal. Fazer o diagnóstico e descobrir que tem câncer já é difícil. E você imagina que 55% dos pacientes que têm carcinomatose peritoneal descobrem o câncer no mesmo momento em que fazem o diagnóstico da carcinomatose. Quer dizer que não era uma vida normal, era um paciente saudável e de repente descobre que tem carcinomatose, que é em alguns casos um estágio avançado de uma doença maligna, e além disso descobre que tem câncer. Essa é uma notícia que é muito difícil. As pessoas têm uma tendência a sentir muito medo, a ter muita insegurança, a achar que é o final da linha, que não tem mais o que fazer. Muito pelo contrário. Eu tenho na minha cabeça e na experiência que eu adquiri com esses anos trabalhando com pacientes com carcinomatose peritoneal, eu identifiquei e criei comigo e costumo a estimular os meus pacientes a entenderem que existem três pilares principais que vão fazer com que esse paciente tenha um sucesso no tratamento e que aceite melhor o tratamento e que reaja melhor ao tratamento que vai ser proposto, independente de qual for. Tá? Isso tudo surgiu quando eu conheci uma paciente de 42 anos, me procurou sexta-feira passada, duas filhas jovens, com a vida inteira pela frente, notou um aumento do volume abdominal, foi no pronto-socorro e acabou descobrindo, nesse mesmo dia, de que tinha câncer e que tinha um câncer de ovário e que isso tinha metastatizado para o peritônio. Bom, a primeira coisa que a gente faz é o quê? E se informar sobre tudo o que está acontecendo. A gente conversa com amigos, conversa com pacientes ou com familiares que já tiveram doenças parecidas e a gente vai lá na internet e digita lá tudo o que tem de dúvida e para tentar ter alguma informação. Você sabe que esse é o primeiro pilar. Eu acredito que você conhecer bem e você saber exatamente o que você tem e como é que você vai fazer para tratar, isso faz uma diferença enorme no tratamento. Para vocês terem uma ideia, essa paciente que eu estou contando para vocês me procurou porque ela está sendo muito bem seguida num hospital de referência muito bom em São Paulo, está com uma equipe excepcional, mas ela tinha pesquisado bastante coisa na internet e percebeu que o cirurgião dela não tocou sobre fazer ou não fazer HIPEC. E aí ela veio me procurar para saber qual que era a minha opinião. Independente de qual seja a minha opinião, para o caso específico dela, estou dizendo, mas independente de qual seja a minha opinião, você saber a real situação do seu problema vai mudar drasticamente qual que vai ser o seu tratamento. Veja bem, essa paciente pode ser que faça uma cirurgia simples, ou então pode ser que ela faça uma cirurgia complexa que vai adicionar HIPEC. Você sabe que isso vai mudar drasticamente qual que é o tratamento dela. Então, você conhecer o seu problema, você vai ajudar a guiar o seu tratamento. E eu não estou dizendo para você questionar o que o seu médico está dizendo ou não, muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é você tem que saber o que é, quais são as opções de tratamento. Isso você pode tirar essa informação do seu médico. Então, pergunte tudo o que você tiver que perguntar para o seu médico. Pesquise, converse. Hoje tem grupos no Facebook de pacientes que têm a mesma doença, de pacientes que já se curaram da doença que você está começando a tratar agora. Então, procure informação. E não deixe de conversar sobre todas as suas dúvidas com o médico, com o seu médico assistente. Uma dica que eu dou para todos os meus pacientes é leve anotado tudo o que você tem de dúvida. Todo mundo, quando senta na frente do médico, fica um pouco nervoso e aí acaba esquecendo de fazer aquelas perguntas que eram tão importantes para você antes. Então, leve anotado e pergunte tudo para o seu médico. Então, a primeira dica é conhecer a real situação do seu problema. Tire todas as suas dúvidas, isso é muito importante. Segundo ponto, a escolha da equipe que vai cuidar de você. Digo equipe porque no tratamento do câncer a gente sempre precisa de uma equipe multidisciplinar, mas especificamente para escolher o cirurgião, a gente sabe, e eu tenho um colega, o Dr. Dário Viana,
esses dias gravou um vídeo falando sobre isso, sobre como escolher o seu cirurgião. E ele fez uma analogia muito legal, assim, né? Ele fez a analogia do Ayrton Senna, o tanto que o Ayrton Senna treina, o tanto que o Ayrton Senna teve boas pessoas para orientar ele, e o cirurgião não é diferente, né? O cirurgião tem uma parte técnica de habilidade manual que precisa ser bem treinada, mas esse médico ele precisa ter tido bons professores, né? Então, um bom médico teve bons professores. Bons professores estão em boas universidades. E essas boas universidades estão em alguns grandes centros e estão espalhados por aí. Não quero dizer que o hospital A é melhor que o B ou a universidade A é melhor que a B. Muito pelo contrário, temos excelentes centros e eu tive bastante contato com isso fora do país agora. A nossa formação médica no Brasil ela é excepcionalmente boa. Mas você conhecer qual é o currículo do seu médico, você conhecer de onde ele veio, quem são os professores e principalmente quem é a equipe dele. Hoje os cirurgiões trabalham em equipes, então a gente precisa de um bom anestesista, precisa de bons auxiliares, ainda mais em cirurgias longas. A gente faz cirurgia que às vezes dura 10, 15, 16 horas. Eu preciso de outros cirurgiões capacitados junto comigo que vão me ajudar durante o procedimento inteiro e principalmente no pós-operatório. E o terceiro, e aí o último ponto sobre a escolha do seu cirurgião é aonde vai ser essa cirurgia. Se o hospital que ele vai me levar tem condição de atender o porte da cirurgia que eu vou fazer. Tá? Isso são os pontos principais para escolher a equipe. Então, conheça o currículo do seu médico, conheça a equipe que ajuda esse seu médico e pergunte e saiba qual é o hospital onde esse médico trabalha, o que ele está sugerindo para você. Tá certo? Terceiro ponto, que é o terceiro pilar que eu considero muito importante, é a gente precisa resetar ou configurar a nossa mente, o nosso mindset 100% para o sucesso do tratamento. O que eu quero dizer com isso? Todos os tratamentos complexos e todos os tratamentos que são difíceis, eles precisam da concentração total do paciente no tratamento. Eu faço uma analogia, que é uma analogia lúdica, né, para a gente entender mais ou menos o que quer dizer, com ser convocado para a guerra. Né? A gente receber uma notícia de câncer é equivalente a ser convocado para uma guerra. Ninguém gosta de ser convocado, ninguém gosta de receber uma notícia de câncer, mas aconteceu e a gente vai precisar lutar. Quando a gente vai para a guerra, o que vai fazer diferença no resultado final é esse soldado está forte, esse soldado está preparado para o que vai acontecer e principalmente ter um exército bom. Ter bastante gente junto com ele, ter um apoio e ter bons orientadores, né? Então, quando a gente transfere isso e traduz isso para a medicina, eu quero dizer que o paciente que vai fazer ou que está começando um tratamento de câncer precisa estar preparado fisicamente, então exercício físico é muito importante, exercício físico aeróbico, exercício físico de musculação. É óbvio que tem muito paciente que vai ter sintoma e que não vai ter condição de fazer os exercícios que a gente vai prescrever, mas a gente precisa adaptar. O que não pode é ficar o dia inteiro sedentário, ficar o dia inteiro deitado ou sentado. Muito pelo contrário, a gente precisa movimentar, a gente precisa ativar os músculos. A gente sabe que isso gera resposta imunológica e tem muito benefício no tratamento como um todo. Além disso, uma nutrição adequada. O paciente que está fazendo algum tratamento, que vai ser submetido a uma cirurgia, precisa estar bem nutrido, precisa ter uma alimentação adequada, balanceada, orientada por um bom nutricionista. Tá? E por último, além da exercício físico, da dieta adequada, o paciente tem que estar com a cabeça no lugar. A gente vai precisar de um acompanhamento psicológico, vai aprender técnicas de meditação e precisa concentrar 100% da energia no sucesso do tratamento. Eu costumo fazer a relação, além de fazer essa analogia do soldado, eu costumo fazer também a associação de como se fosse um atleta de alta performance. Tá? Um paciente que vai fazer um procedimento nesse porte,
precisa estar preparado. É igual um atleta que vai correr uma maratona. Precisa se preparar para isso. Então, precisa de exercício físico, precisa de alimentação adequada e precisa estar preparado psicologicamente para o esforço que vai vir. Tá certo? Esses são os 3 pilares que eu considero muito importantes para o tratamento de todos os pacientes que serão, que são candidatos a tratamento aí de carcinomatose peritoneal, independente de qual seja, independente de vai fazer HIPEC, não vai fazer HIPEC, vai fazer químio, não vai fazer químio, tudo o que for vai ter benefício da gente adicionar esses 3 pilares, tá certo? Então, se você tem mais alguma dúvida, se ficou mais algum questionamento, pode me mandar uma mensagem, me procura nas redes sociais e tem bastante informação lá no site. Esse vídeo ele está explicado em texto no meu blog e a gente se vê por lá. Um abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau.